Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer um tai chi, vamos fazer a pose da águia, vamos respirar profundamente, vamos acender um incenso, porque hoje é um dia daqueles. Meu irmão e minha irmã, sabe quando amanhã, à tarde ou à noite promete ser insuportável? Pois é, esse é o dia de hoje. Então, antes de entrarmos nesse aspecto gracioso, assaz gracioso desse conteúdo de hoje, já sabe, né, meu diretor? O quê? Exatamente. Aquela vinheta. O quê? 3 o quê? 3, 2, 1, 0. O Não Perca a Cabeça está com uma mega promoção de 50% no plano anual. E o que você vai encontrar lá? Planos de estudo, centenas de videoaulas, simulados, resoluções de exercício, material de apoio e também monitoria, para que você não estude sozinho. Eu contei bastante, falei dessas duas figuras, mas falei assim, como se diz lá na França, en passant. Agora eu vou falar que nem gente grande sobre cilindro e cone. Se tem uma coisa que a banca gosta, é cobrar isso. Eu não sei qual é a pira. Parece que o INEP, né, quem faz o Enem, e as federais dos vestibulares, só conhecem esta figura. Eles têm uma pira com esta figura, não sei porquê. O grande amor que eles têm por cilindro e cone. Não entendi qual é a pira, mas enfim. Vamos lá, bem devagar. Começar, claro, com o cilindro. Engraçado, o cilindro vai parecer uma figura que vocês conhecem. Agora há pouco eu lhes contei, quer dizer, agora há pouco, lá faz 5 minutos, ou 3 horas, ou 2 meses, eu lhes contei do prisma. Que podia ser um prisma de base quadrangular, um prisma de base triangular, um prisma de base hexagonal, um prisma de base dodecaedro, tanto faz. Agora, se você pensar uma coisa biruta, num prisma de base circular, ele ganha um nome bonito, chamado cilindro. Então, geralmente os cilindros estão em pé. Mas de vez em quando a banca embirutece e põe um cilindro deitado, mas ele continua sendo cilindro. Então lembre, quando a banca falar em cilindro, pense num prisma, algo em pé, que tem uma base circular. Olha que coisa bonitinha. Nós temos, claro, uma altura H. Eu vou contar para quem chegou agora de Saturno e não compreendeu. Ele escreve altura com H, ele escreve errado. Não, cabeça de bagre. Altura é com H porque vem do inglês height. Por isso que a ideia é, se você pegar um livro chinês, um livro russo, um livro inglês, um livro português, vai ter a mesma fórmula, H. Entendeu? H de altura. Assim como S de superfície ou de área, porque em inglês é surface. Superfície em inglês não é superficie, como alguém imaginaria que era. O cara acha que em inglês é só mudar a entonação. O cara pensa que altura, então é alture. Não, né, velho? Superfície. Não, claro que não. Surface. Então por isso que a altura é com H, de height, e superfície é medida. É mostrada com S de surface. Pergunta, quem é a área lateral? Só. Então, aí que te derruba. Eu já contei isso 200 vezes, vou contar de novo. Pense que isso aqui é uma lata. Agora eu vou poder fazer, ó. Deixei um papel só para isso. Isso aqui é uma lata de um refrigerante qualquer. Claro que não é, porque eu não vou fazer propaganda de ninguém de graça. Tá aí. É uma lata. Uma lata cilíndrica. Tem uma tampa em cima e uma tampa embaixo. Mas quando você abre, vira um retângulo, entendeu? Então, esta visão da planificação tem que ser sabida. Então, quando você planifica esse negócio, fica isso daqui. Claro que tem a tampa de cima e tem a tampa de baixo. Então, isso tem que ser sabido, porque muita gente baila quando vai fazer a planificação. Claro que a banca te dá o raio. Atenção, Brasil, a banca já derrubou gente colocando o diâmetro. Por isso que a frase é, o que temos? Leia e sublinhe cada palavra. Considere um cilindro de altura tanto e diâmetro. Opa, a banca deu o diâmetro, então eu tenho que achar o raio. Lembre que o diâmetro é 2 vezes o raio, então cuidado com isso. Como é que se eu fosse pintar essa porcaria? Faz de conta que isso daqui é um silo, e geralmente os silos de armazenagem de grãos são cilíndricos, né?
Como é que eu vou pintar isso? Então tem que pintar todo lado, em cima e embaixo. Então nós temos aqui a área lateral e essas duas juntas formam a área da base. Então quem é área total? Claro que é área lateral mais área da base. O problema é que a área lateral, o senhor viu aqui, tem uma altura H. Está aqui, ó. A pergunta, e quem é esta medida? Quem é o comprimento desse negócio aqui? Atenção, Brasil. Por isso que você aprendeu o tal do comprimento da circunferência. Quando se pega um bambolê, por exemplo, pega um bambolê, né, aquele negócio que é só a circunferência, lembrando que circunferência é o contorno, círculo é a parte pintada. Você pega a circunferência, pega o bambolê, corta e estica, deixa ele reto e mede. Isso é medir o comprimento da circunferência. Quem é o comprimento de uma circunferência? Se você não lembra, L igual a 2πr. Ah, mas por que comprimento com L? De novo, palavra inglesa. Length. Comprimento em inglês, comprimento não é comprimento de assim, ó, como está. Comprimento com o, comprimento de medida, length. Length. Nunca mais esqueça disso. Por isso que L igual a 2πr, ninguém lembrava por quê. Então eu tenho área lateral, que é 2πr, ou seja, base vezes altura, 2πrh, mas quem é a área da base? Não se esqueça que eu tenho duas tampas. Duas vezes, quem é a área de uma porcaria, neste caso de um círculo? Veja, a tampa não tem como ser uma circunferência só. Senão ia ficar só um anel e ia vazar tudo, tanto por cima quanto por baixo. Então, a área é o de um círculo, o comprimento é da circunferência, não passe vergonha. Quem é a área do círculo? πr o quê? Ao quadrado. πr ao quadrado. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho 2, tenho 2. Tenho π, tenho π. E tenho r, eu tenho r. Então, quem é a área total? 2πr, que multiplica h, que está sozinho, mais o r que está lá. Essa é a área total. Então, se eu fosse pintar esse cilindro, eu pintaria toda a lateral e mais em cima e embaixo. Ou seja, toda a lateral, 2πrh, mais duas vezes as tampas, ou seja, πr ao quadrado, πr ao quadrado. Certo? Muito bem. Quem é o volume? Adivinhe. A área da base, como sempre, vezes a altura. Quem é a área da base? Acabamos de ver 200 vezes. A área do círculo, πr ao quadrado. πr ao quadrado, h. Matou. Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Claro para todo mundo isso? Sim, sim. Daí o que a banca faz de maldade? A banca fala, considere que esse cilindro, faz de conta que é um cilindro de gelatina. Em vez de ter água, aqui é um cilindro de gelatina, um cilindro sólido de gelatina. Você deixou aqui dentro, fez a gelatina nesse pote, daí quebrou o pote e ficou aquele cilindrão de gelatina. E veio aqui com uma faca e cortou aqui, ó. A pergunta é, quem é o volume que restou? Porque não se esqueça, quando você corta aqui, isso aqui fica assim, né? Então eu só fiquei com esse pedaço aqui agora. Esse pedaço meio disforme. Qual é o volume? Filhinho, não tem como saber, a menos que a banca te dê quem é esse tamanho inteiro e quem é esse tamanho, para você calcular o tamanho médio. Entendeu? Então essa é a grande dica quando a banca fala, nesse caso, o que a gente chama de tronco de cilindro, que é um troço bem biruta. Claro que poderia ser paralelo, mas para que facilitar se pode derrubar? Então se for paralelo é fácil, em vez de ser a altura, vai ser um pedaço da altura. Agora, quando o plano é inclinado, eu tenho que usar exatamente o tamanho médio. Então se aqui é 8 e aqui é 4, 8 mais 4, 12, por 2, 6. Então eu tenho que usar a altura média para calcular o volume. Claro para todo mundo isso? Cuidado com essas pegadinhas da banca, por favor. Isso aqui é cilindro, não tenho o que inventar. Esse bloco é um pouco menor, porque não tem muito o que inventar. Mas esse bloco é menor, mas tem este lado que vem agora, que é uma das coisas bonitinhas que os senhores conhecem, os senhores tomam isso que eu sei. Que é o sorvete que geralmente vem num cone. Mas, claro que a gente desenha o cone de ponta cabeça, obviamente, né? É só pensar naqueles cones que a polícia deixa no chão, que é branco e laranja, sabe? Aquilo é um cone. O que o cone tem de bonitinho? Adivinhe. Mesma coisa que o cilindro tem. Altura. E também tem
um estado americano. Isso é piada muito ruim. Atenção, diretor, prepare alguma, porque essa piada é ruim. O cone, assim como o cilindro, tem altura e tem o estado americano. Qual estado? Ohio. Tá, desculpe, foi eu que arranjei. Quem é área lateral? Então temos um problema. Temos um problema, porque se eu for pintar isso aqui, como é que eu planifico um cone? Então lembre, isso aqui é um ponto. Isso aqui tem, como se diz por aí, um bico. Tem um bico. Então ele não fica como a gente fez aqui. Né? Lembra que o cilindro era assim, quando se abre fica um retângulo. Aqui não, velho. Aqui ele fica um troço biruta, ele fica um troço assim, ó. Fica um troço assim. Neste caso, ele vira o quê? Isso, um setor circular. Um setor circular. E claro que pendurado nele está a nossa tampa. Só tem tampa embaixo, porque em cima tem o bico. Então lembre, cone tem o bico em cima. É que nem pirâmide. Pirâmide e cone tem bico. Eu não vou nem perder tempo com área, porque a banca não pergunta isso há 200 anos. A banca não quer saber da área, a banca quer saber do volume. Então quem é o volume do cone? Exatamente igual às outras formas, como sempre foi. A área da base vezes a altura, só que tem uma diferença. Por 3. Todo mundo que tem bico, tirando, claro, passarinha, galinha, não, da figura geométrica, né, o cabeça de vaca, divide por 3. Então falou em cone, falou em pirâmide, divide por 3. Sempre. Pega a área da base vezes a altura, divide por 3. Sempre. Ou seja, ela é exatamente igual ao volume do cilindro sobre 3. Então olha que bonitinho que a banca pode perguntar. Dado um cone com altura H e raio qualquer coisa, se ele for cheio até a tampa, eu posso colocar 3 desses cones em um cilindro que tem a mesma altura. É verdade. Eu posso encher um cilindro que tem a mesma altura com 3 desses cones exatamente. Claro para todo mundo isso? Então guarda essa frase. Quem é o volume então do cone? Área da base, ou seja, πr ao quadrado vezes a altura fedorenta sobre 3. Não tenho que errar. Não tenho que errar. Raramente, aliás, eu nunca vi a banca pedir tronco de cone. Cone já é um troço biruta por si só. O cara vem pedir tronco? Pode? Claro que até pode. Mas nesse caso a banca até seria um pouco mais gente boa. Fazendo, tem 500 canetas, não tem nenhuma legal. Essa. A banca corta um plano aqui, ó. Cortou um plano aqui, ou seja, só tem esse pedacinho de cone agora. Certo? Só tem esse pedacinho. Ou seja, calcula o volume normal e veja que esse pedacinho aqui da altura não é a altura inteira, é só um pedaço. Daí tem uma piada que é contada há anos pelos professores de matemática, eu vou fazer questão de contar aqui. A namorada sai com o namorado, pede um sorvete, sorvete de casquinha, que é o famoso sorvete de cone. Cadê tem 800... Diretor, vamos arrumar essa aqui, por favor. Então tem aqui a bola de sorvete, está aqui. Daí o que a namorada espertou na fase? Assim, amor, fazer o seguinte. Eu vou esperar essa bola derreter, a gente não come, a gente espera derreter. Daí eu como esta metade e você come a outra metade. Tá bom? Tá bom. Não, não tá bom, não. É só olhar. Claro que isso daqui não é metade do volume. É muito mais. Tá, porque o desenho não está na metade? Ok, então vamos desenhar na metade, exatamente na metade. Está aqui. Não é. Esse voluminho é muito menor do que esse volumão. É só ver, cara, isso aqui é um cone, ele é um triângulo de ponta cabeça, de virado de ponta cabeça, ou desse caso de ponta para cima. Então, lembre, não é metade. Se a namorada quiser dividir com você pela metade, literalmente a metade, ela vai ter que comer mais ou menos só até aqui, ó. Um pouco de exagero, né? Até aqui. O resto é teu. Que daí é volume. Então, se quer fazer um gracejo matemático, calcule quanto é este pedaço aqui para que seja realmente a metade. Quanto tem que ser essa altura aqui para que seja exatamente metade do volume. Isso fica de desafio para você. Não para hoje, mas fica de desafio. Então, entendeu? Então não é dividir no meio. Que nem no cilindro. Lá o meio é o meio mesmo, né? Se for pegar uma lata de refrigerante e for dividir no meio, este volume aqui é igual a este volume aqui. Agora, no cone, não. Pode ver, ele não é linear.
Ele é um troço assim. Esse volume de cima é muito maior que o de baixo. Claro para todos? Tô bem. Dá uma respirada, vai tomar teu sorvete lá, vou tentar fazer a mesma coisa aqui. E claro, enquanto isso, com calor de 838 graus, com um monte de luz na cabeça, derretendo o miolo, eu vou e quem sabe eu volte. Grande abraço, não perca a cabeça. Fui!